Síbio. Árvore genealógica, hierarquia das 16 personalidades. Relação das personagens e suas datas de nascimento. Síbio Isabel Dorset, 1923, pessoa exaurida, a personalidade atuante. Victoria Antoinette Scarlett, 1926, nome completo de Vic, uma loura segura de si, sofisticada e atraente. Memória das personalidades de Síbio. Peggy Lou Baldwin, 1926, elfo positivo, entusiástico e quase sempre irritado. Com nariz arrebitado, corte de cabelo tipo holandês e sorriso maldoso. Peggy Ann Baldwin, 1926, oposto de Peggy Lou, com características físicas semelhantes, costuma ser mais medrosa que irada. Mary Lucinda Saunders Dorset, 1933, pessoa ponderada, contemplativa, maternal, caseira. Gorda e de cabelos compridos, castanhos escuros, repartidos de um lado. Marceline Dorset, 1927, o sobrenome às vezes é Baldwin, escritora e pintora. Extremamente emotiva, rosto afilado, olhos cinzentos, cabelos castanhos repartidos de um lado. Vanessa Gale Dorset, 1935, imensamente dramática e extremamente atraente. Cabeça grande, com cabelos ruivos e figura esbelta, olhos castanho claros e rosto oval expressivo. Mike Dorset, 1928, uma das duas personalidades masculinas de Síbio. Construtor e carpinteiro, moreno, cabelos escuros, olhos castanhos. Sid Dorset, 1928, a outra personalidade masculina de Síbio. Carpinteiro e biscateiro, pele bonita, cabelos escuros, olhos azuis. Nancy Lou
Anne Baldwin, data indeterminada, interessada em política como cumprimento de profecias bíblicas e intensamente receosa de católicos romanos. Translocada, de características físicas semelhantes às das Peggies. Síbio Ann Dossett, 1928, indiferente a nível de neurastenia. Pálida e tímida, com cabelos louros, acinzentados, rosto oval, nariz adunco. Ruth Dossett, data indeterminada, criancinha, uma das personalidades menos desenvolvidas. Clara Dossett, data indeterminada, muito religiosa e hipercrítica em relação a Síbio atuante. Helen Dossett, 1929, intensamente receosa, mas resolvida a realizar o que pretende. Cabelos castanho claros, olhos castanhos, nariz adunco, lábios finos. Marjorie Dossett, 1928. Serena, vivaz, ri facilmente, mordaz. Moreninha pequena e graciosa, com pele formosa e nariz arrebitado. A loura, 1946, sem nome. Eterna colegial, cabelos louros ondulados e voz cadenciada. A Nova Síbio, 1965. A 17ª personalidade. Uma amálgama das outras 16. Prefácio. Este livro é lançado há pouco, mais de 10 anos depois do meu primeiro encontro com a mulher que deu o pseudônimo de Síbio Isabel Dossett. Síbio quer ficar no anonimato, e quando tiver lido sua verdadeira história, você compreenderá a razão disto. Mas Síbio Isabel Dossett é uma personagem real, uma pessoa viva. Nosso primeiro encontro se deu numa tarde de outono de 1962 num restaurante da Madison Avenue, em Nova York. A doutora Cornélia B. Wilbur, psicanalista de Síbio, havia combinado o encontro para que eu fosse travando conhecimento com ela. Síbio dava a impressão de uma criatura coagida e parecia andar com seus pensamentos pelo mundo da lua. Eu sabia que este estado era devido à sua doença. A doutora Wilbur e ela se tinham empenhado num dos casos mais complexos e estranhos da história da psiquiatria.
pois se tratava da primeira psicanálise que se fazia de uma personalidade múltipla. Eu já havia tomado conhecimento deste caso há alguns anos, pois em minhas atividades de editora de psiquiatria do Science Digest, e como autora de artigos sobre assuntos psiquiátricos, os passos da doutora Wilbur e os meus muitas vezes se cruzaram. Com efeito, alguns desses artigos abordavam casos que haviam passado pelo consultório dela. O encontro fora combinado com uma finalidade bem determinada. A doutora Wilbur queria saber se eu estaria interessada em escrever a respeito do caso de Síbio. Este caso, que na opinião da doutora Wilbur estava destinado a fazer história, não devia ser apresentado somente numa revista de medicina. Porque envolvia amplas implicações psicológicas e filosóficas para o público em geral. Além do grande significado que tinha para a medicina. Antes de entregar-me de corpo e alma a tarefa de escrever o livro, desejava aguardar os resultados do caso. Neste meio tempo, Síbio e eu tornamos boas amigas. Participamos juntas de muitas atividades intelectuais e uníamos uma inconfundível afinidade. Síbio visitava-me com frequência em meu apartamento. Muitas vezes confidenciava-me o que se havia passado nas sessões de análise e aquilo que se passava em minha casa frequentemente era ventilado nas sessões. Aos poucos, a ideia de escrever um livro me atraía com maior constância. Tenho escrito muito sobre psiquiatria e também possuo vastos conhecimentos de psicologia. Durante o ano de 62, passaram por minhas mãos casos de muitos psiquiatras. Até mesmo os perfis de políticos, muitos dos quais eu escrevia para a revista de circulação nacional,
caracterizam-se por uma forte orientação psicológica. Além disso, leciona no curso de secundário, atualmente no John Jay College of Criminal Justice, da City University of New York. Minhas cadeiras são inglês e linguagem. O laço literário de uma e a cultura linguística e erudição psicológica de outra me proporcionaram preparo para abordar o assunto de Síbio. Tenho trabalhado também no teatro, no rádio e na televisão. Escrevi contos e peças teatrais. Além de ensinar redação na New School of Social Research. Todos estes fatores concorriam para me decidir a registrar os pormenores clínicos do caso de Síbio no livro. Em que eu pudesse abranger todo o drama dessa história. Quis também escrever o livro em consideração à amizade que me liga a Síbio e a doutora Wilbur. Que desperta minha admiração pela coragem em continuar estudando por sua própria conta o curso de uma análise muito especial. Tenho um grande respeito pela doutora Wilbur, uma analista com credenciais impressionantes. Possuía um consultório na Park Avenue com grande clientela. E ocupava lugar de destaque em várias organizações psiquiátricas, como a Society of Medical Psychoanalysts e a Academy of Psychiatry. Era presidente da National Association of Private Psychiatric Hospital e participava do comitê de pesquisa da Society of Medical Psychoanalysts, que publicou um importante trabalho intitulado Homossexualismo, uma visão psicanalítica. Tendo abandonado a clínica particular, a doutora Wilbur atualmente dedica todo o seu tempo à Medical School da Kentucky University, onde leciona. Depois de conviver com Síbio e suas outras personalidades pelo espaço de 3 anos, decidi-me a este empreendimento e comecei a fazer pesquisas detalhadas para este livro. As conversas que tive com Síbio e com a doutora Wilbur e os meus contatos diretos com os outros egos
foram completados por um estudo sistemático do caso como um todo e de toda a vida de Síbio. Li muito a respeito de personalidades múltiplas e discuti os aspectos gerais do caso com vários psiquiatras, além da doutora Wilbur. Reconstituí a odisseia da vida de Síbio em conversas que mantive com pessoas que a conheceram em sua cidade natal. Willow Corners, em Omaha e em Nova York. Reconstituí também praticamente as andanças de Síbio. Durante algumas de suas estranhas viagens como outra personalidade. Por exemplo, em Filadélfia, contei o número de passos que deu em direção à porta social do Redwood Hotel. Para tornar conhecida esta extraordinária saga de acontecimentos desconcertantes e atordoantes, como se estivessem girando dentro de um caleidoscópio fascinante, em primeiro lugar, e que destrinchados. As pistas foram localizadas pelo exame minucioso de cada documento relacionado com a análise de 11 anos, feita por Síbio. Nessas pistas estavam incluídas observações diárias da doutora Wilbur, anotadas a lápis em blocos de receita. No decorrer de 2.354 sessões no consultório, as experiências feitas com Síbio no processo de tratamento como também os registros das sessões de análise que foram gravadas. Estudei também os diários de Síbio, escritos na adolescência e durante o primeiro ano de análise. Examinei as cartas. Fiz também um levantamento de dados familiares e dos hospitais por onde ela andou. E vasculhei os jornais e os registros da cidade de Willow Corner durante os anos em que a família Dorset viveu lá. Nestes 10 anos, durante 7 dos quais trabalhei ativamente no livro, eu estive intimamente ligada à doutora Wilbur e a Síbio, que às vezes separadamente e às vezes juntas, sempre se prontificaram a posar para o retrato. Nossos papéis, todavia, eram bem distintos. Eu estava reconstituindo aquilo que Síbio havia vivido e que a doutora já analisara.
Mas duvido que outro autor tenha tido motivações mais palpitantes. Ao responder a cada interrogatório, elas tiveram a oportunidade de reavaliar muitos aspectos da análise. Tive também a satisfação de poder ir fazendo um confronto das constatações médicas deste cara com um médico que estava sempre ao meu alcance através do telefone mais próximo. Depois de ler o livro, já concluído, Síbio observou que todas as emoções são verdadeiras. E a doutora Wilbur saiu-se com este comentário: todo fato psiquiátrico está representado com fidelidade. A história verídica de Síbio oferece uma rara visão da mente inconsciente e abre caminhos para um maior entendimento do seu mecanismo. Permite, além disso, não somente uma nova observação do misterioso poder da mente inconsciente, sobre o comportamento humano, mas também uma visão nova da dinâmica dos relacionamentos que podem ser destrutivos na família. Dos efeitos atrofiantes de uma formação religiosa tacanha e fanática. E uma identificação da mulher com os homens de sua família e da negação da autorrealização. A história de Síbio constitui uma lição irrefutável da atitude que nunca se deve ter ao lidar com as crianças. Neste relato estão também implícitas consequências relacionadas com perguntas como: o que é maturidade? O que é uma pessoa completa? A história da vida de Síbio esclarece também o papel da mente inconsciente na criatividade. O sutil interrelacionamento de lembranças e esquecimento da coexistência do passado com o presente. Além do significado da cena primal em psiconeurose geradora. Acham-se implícitas também certas questões filosóficas, como a sutil relação entre realidade e irrealidade e o significado do eu,
Sob o ponto de vista médico, esta história lança a luz na gênese das doenças mentais em termos de hereditariedade e de meio ambiente, e esclarece também a diferença entre a esquizofrenia que alguns médicos e o público têm a tendência de usar como causa geral de uma porção de sintomas diversos, e a grande histeria, doença pouco conhecida de que Síbio padecia. Mais importante que tudo isso, talvez, é o maior grau de percepção que o leitor experimenta à medida que vai sendo levado pelo fascínio das aventuras interiores de Flora Head Scribanoff.